híbridas? Isso mesmo. Vocês estão sabendo, né, que nosso estudo será híbrido. Como assim, professora? Híbrido. Uma semana vocês estarão em sala de aula, outra semana estarão aqui comigo, certo? Então, mas antes de começar, irei fazer a minha apresentação, né, para vocês. Meu nome é Roneide, estarei ministrando as aulas de Sociedade, Cultura e História, né? Espero que vocês possam, né, amar as minhas aulas. Muitos vão dizer de história não gosto. Vem ela com datas, com coisas antigas do passado. Mas se a gente não tivesse o nosso passado, nós não teríamos o nosso presente. Porque quem não viveu no passado não tem histórias para contar agora no presente e nem terá no futuro. Porque como é que vocês irão contar aos filhos de vocês, né? O que vocês viveram, o que vocês passaram? Principalmente o que nós estamos vivendo agora, essa pandemia, quantas coisas aconteceram, tantos mais ruins do que boas, mas muitas coisas também nos fizeram fazer repensar, a ter mais amor um com o outro, ter mais carinho, mais atenção, respeito. Então essa pandemia veio para nos mostrar que nós não estávamos indo no caminho correto, que deveríamos dar uma freada em relação ao outro, né? Em relação a respeitar o outro. E que graças a Deus daqui a pouco ela irá acabar, né? Para que a gente possa voltar a nossa vida ao normal. Mas aí voltando à história, eu digo, vocês terão como contar aos filhos de vocês todos os sofrimentos que nós passamos, os medos, as angústias, as percas que tivemos, né, com essa pandemia. Então, isso é história, certo, meus amores? Mas antes de começar, vamos lá procurar aquele local bem tranquilo e sossegado aí na casa de vocês? Encontraram? Ótimo! Então agora nós iremos pegar o nosso livro de história, né? E abrir na página 10. Vocês irão encontrar essa parte aqui, olha. A história antes da escrita, certo? Vamos lá? Todo mundo para a página 10 e prestando bastante atenção. Diz assim: a história dos seres humanos é muito antiga. Os primeiros grupos humanos viviam no período que depois ficou conhecido como pré-história. Você sabe o que significa essa expressão? E aí? História e pré-história. Vocês já se perguntaram? Já pararam para analisar o que será que significa? Então, quem ainda não parou, vai agora parar e prestar atenção e vai ficar sabendo. Diz assim: o termo pré significa anterior a algo ou a alguma coisa. Assim, pré-história corresponde ao período antes da história. Esse termo foi criado no século XIX por estudiosos europeus, certo? Então agora você já sabe o que é pré-história. É o período antes da história. Depois ele diz que naquela época eles pensavam que os povos não tinham sistemas de escrita, não tinham história, pois para esses estudiosos, somente por meio da análise de registros escritos era possível conhecer a história de um povo. Atualmente, sabemos que a escrita não é a única fonte de informações sobre o passado. Para estudar a história de povos que não tinham um sistema de escrita, os historiadores utilizavam diversas fontes, como os objetos de uso cotidiano da época e as pinturas rupestres, que são essas pinturas aqui. Essas pinturas para eles serviam como as escritas para nós. Era uma forma de se comunicar, fazendo essas figuras, essas pinturas rupestres. As pinturas nas rochas foi um dos meios que os primeiros grupos humanos, tá vendo? Usaram para se expressar. Chamamos essas representações
de pinturas rupestres. Além dessa do livro de vocês, eu trouxe aqui uma outra figura, outras figuras, para que vocês pudessem ver. Olha, tem essa daqui, estão vendo onde tem desenho de pessoas lutando, outras com arco e flecha, outras aqui só com a lança, tem animais. Então nós deduzimos o quê? Que esses aqui estavam caçando a sua alimentação. Então, não precisou que eles escrevessem. Pelos desenhos, os historiadores começaram a deduzir e viram que era a forma de comunicação que eles tinham. Esse outro aqui também é uma pintura também rupestre, né? Olha, que eles faziam nas rochas aqui, um animal, pessoas. Então, essas figuras para eles representavam o que a escrita representa para nós hoje. E aí, vocês podem se perguntar, mas professora, eles faziam isso com o quê? Com o que eles faziam essas pinturas nas rochas? Essas pinturas rupestres, alguns desenhos, né, sugerem que os povos primitivos possuíam, né, conhecimentos de astronomia, porque eles já desenhavam o sol, a lua. Há também trabalhos em esculturas feitos pelos povos pré-históricos desde o Paleolítico Superior, no qual as figuras femininas eram predominantes. Para nós, foi a partir da arte rupestre que se originou a primeira forma de escrita, a chamada escrita pictográfica, no período neolítico. Daqui a pouco eu irei mostrar para vocês um modelo de uma escrita pictográfica. Mas, voltando aqui para as pinturas rupestres, elas eram feitas, esses desenhos, né, com pigmentos de minerais e vegetais. Eles misturavam com a gordura do animal e faziam o tipo de uma tinta que poderia ser, né, os desenhos deles nas rochas. Não era com tinta que hoje nós temos, mas sim era feito dessas partes da floresta mesmo onde eles viviam, né? Que eram os pigmentos de minerais e vegetais que eles misturavam e criavam esses pigmentos para poder fazer os desenhos deles nas rochas. Como eu falei para vocês, depois das pinturas rupestres se originou a forma de uma escrita, que foi chamada da escrita pictográfica, que era essa escrita aqui, olha. Estão vendo? Depois dessas pinturas, eles também começaram a fazer as escritas pictográficas dessa maneira aqui. Muito interessante, não é isso, meus amores? Então, vocês estão percebendo como a história é importante na vida da gente? Se não tivesse esses povos desde o passado para fazer essas pinturas, essas figuras, como nós saberíamos quantas coisas aconteceram? Como os historiadores iriam nos contar a história do antepassado? Não é isso? Aí já aqui na página 11 tem assim, o Paleolítico e o Neolítico. Vimos que o período histórico, conhecido como pré-história, foi pensando de acordo com estudiosos do século XIX. Assim, foi criada uma cronologia que indica o início e o fim desse período. De acordo com essa cronologia, o longo período da história que antecede a criação da escrita costuma ser dividido em dois períodos, o Paleolítico e o Neolítico. Período mais antigo é chamado de Paleolítico, é aquele período mais antigo, que também tem um significado, pedra antiga. Período mais antigo, pedra antiga. E esse período ele teve início, né, com o surgimento dos primeiros seres humanos, há cerca de 2,5 milhões de anos. Vocês imaginem quantos anos atrás
teve esse surgimento, que foi o período paleolítico. Já no Neolítico, o Neolítico foi o período menos antigo, que é chamado, tem um significado de pedra nova. Começou quando os seres humanos passaram, a praticar a agricultura, aproximadamente há 12 mil anos. Então, esse período não é tão antigo como o período paleolítico, que é chamado também de pedra antiga. Aí aqui embaixo ele deu uma linha, uma linha do tempo, onde nós vamos vendo cada período. E aí vocês podem ver que quem predomina é o período paleolítico. Estão vendo aqui, olha, todo esse verde é o período paleolítico. Só essa partezinha aqui que é onde começa o período neolítico. Aí ele diz assim, o paleolítico de 2,5 milhões a 12 mil anos atrás, nesse longo período, os grupos humanos praticavam a caça e a coleta e desenvolveram muitas técnicas para sua alimentação e para a construção de instrumentos e moradias. Já no Neolítico, de 12 mil anos a 5,5 mil anos atrás, com o passar do tempo, alguns grupos dominaram técnicas de agricultura e de criação de animais, dando início a um novo período, o período Neolítico. Nesse formas de período entre um e o outro, surgiu o domínio do fogo. Domínio do fogo, professora? Sim, foi quando eles descobriram o fogo e foi uma grande descoberta, porque foi assim que eles conseguiram, fazer as fogueiras para se aquecer, poder cozinhar os seus alimentos. Então vamos aqui nesse quadradinho ver quantas coisas aconteceram quando surgiu o domínio do fogo. O domínio do fogo foi muito importante para os nossos ancestrais e também para o desenvolvimento da humanidade. Ao aprender a técnica de produção de fogo, nossos ancestrais puderam usar fogueiras, como eu expliquei para vocês, para se aquecer, para assar alimentos e para afastar os animais que os ameaçavam. Aí vocês podem perguntar, professora, ameaçar animal com fogo? Sim, muitos animais na floresta, vocês sabem que tem medo de fogo. Então, eles colocavam, o fogo, acendiam aquelas fogueiras, para que os animais que pudessem querer atacar eles se sentissem ameaçados e se afastassem, certo? Agora nós iremos para a página 13. Vamos lá? Já colocaram? Então, ótimo! Tenho certeza que não está ficando nenhuma dúvida, não é isso? Sobre todas essas partes que eu já expliquei? Então, vamos lá. Agora, nós iremos ver a formação das primeiras cidades. Ixi Maria, imagine, como será que eram as primeiras cidades que surgiram? Eu estou curiosa, e vocês? Vamos lá? Com o passar do tempo, no período neolítico, muitas aldeias cresceram e se desenvolveram, dando origem às primeiras cidades. Uma das mais antigas de que se tem conhecimento é Çatalhöyük, localizada na atual Turquia. Baseados em estudos arqueológicos, historiadores, arqueólogos e outros pesquisadores afirmam que ela foi formada há cerca de 9 mil anos. Veja a seguir uma representação da cidade de Çatalhöyük. Aí ele vai explicando cada parte, dessa cidade. Na primeira parte ele diz assim, que a entrada de cada moradia era uma abertura no telhado. Olha que interessante. Cada entrada não se entrava pela porta como nós estamos de costume, mas sim pelo telhado. As moradias eram construídas bem próximas uma ao lado da outra, por isso não havia espaço para as ruas.
uma era construída do lado da outra, então não havia ruas. Por esse motivo também eles entravam pelo telhado. Já aqui nesse outro quadrado, ele diz assim: muitos habitantes dessa cidade eram grandes artesãos. Eles fabricavam tecidos, cestos, cerâmicas e outros utensílios domésticos. Então, desde aquela época, eles já criavam coisas, né? Já trabalhavam para o seu sustento. Então, eles eram já artesãos. E aí? A gente poderia imaginar que os artesãos surgiram agora. Não, olha quanto tempo já existiam, né? Já nessa parte de baixo aqui ele diz assim: ao redor da cidade eram cultivados diversos produtos, entre eles cereais como o trigo e a cevada. Então eles também já vinham, né, com o hábito da agricultura. A criação de animais como bois e ovelhas, forneciam aos habitantes da cidade matérias-primas, como carne para alimentação e couro para a produção de peça de vestuário, né? Como é bom saber da nossa história, saber que não fomos nós agora da atualidade que já viemos sabendo a agricultura, não. Isso já vem de muitos anos atrás. A alimentação com a carne também já vem muitos anos atrás em criar animais para vestuário, para a sua própria alimentação. E aí embaixo ele diz: uma das principais características de uma cidade é que a maior de seus habitantes não tenha como função a produção de alimentos. Desse modo, as pessoas podiam se dedicar a outras atividades, como artesanato, guerra, religiosidade, administração e governo. Com o passar do tempo, formaram-se diferentes grupos e camadas sociais. Então, o que ele diz assim, que uma das principais características de uma cidade é que a maioria dos seus habitantes não tem como função só trabalhar na produção de alimento, mas sim trabalhar em várias funções, como ele citou aqui, né? Como no artesanato, outros trabalhavam na guerra, outros eram na religiosidade, pregando a palavra, outros eram na administração e governo, mas não só focados em trabalhar para a alimentação, ali na agricultura ou na lavoura, mas sim trabalhar em conjunto e várias pessoas em vários setores. E isso é o que torna uma cidade, né? Uma boa característica de uma cidade. Então, meus amores, e aí? Hein? Vocês gostaram da aula de hoje? Já vão saber se alguém perguntar: há muitos anos atrás, os primeiros grupos humanos não se comunicavam. Aí o que é que vocês vão dizer? Se comunicavam sim, através das pinturas rupestres que eram feitas nas rochas, não é isso? Aí eles vão dizer: mas como? Se não existia caneta, nem lápis. Aí vocês vão dizer: com pigmentos, né, de frutas, de cereais, que eles misturavam a gordura de animais e acabavam formando a tinta para fazer as pinturas rupestres. Depois, com o passar do tempo, né, das pinturas, foi que surgiu a escrita pictográfica, não é isso? E aí depois foi surgindo a nossa escrita, que vocês sabem que em cada país tem a sua forma e a sua língua, não é assim, meus amores? Então, espero que tenham gostado da nossa aula. Teremos muito mais encontros, teremos muito mais viagens na nossa história, certo assim? Então, um beijo, fica com Deus e até a próxima aula.